Graças e paz, amados, vamos estudar hoje, 26 de março de 2020, sobre o Dia das Pequenas Coisas. O desejo do meu coração é que cada um de nós, anseie pelo conhecimento da graça do Senhor, que ele se amplie cada vez mais, para que a gente possa, assim, de forma amadurecida, buscar andar em novidade de vida e ter mais e mais intimidade com o nosso Salvador. O estudo de hoje eu vou sugerir que vocês leiam Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. Esse estudo nós vamos dar aí em 3 ou 4 quintas-feiras. E é importante que vocês entendam, a partir da leitura desses livros, o contexto dessa situação, sobre o Dia das Pequenas Coisas que nós vamos apresentar. O texto que leremos hoje é Zacarias capítulo 4, de 8 a 10. Sugerimos também a leitura de Ageu 2, de 1 a 9, porque faz parte daquilo que vamos aplicar. Zacarias 4, de 8 a 10 diz assim: Depois disso, a palavra do Eterno veio a mim. Zorobabel começou a reconstruir esse templo e vai concluí-lo. Essa será a confirmação de que o Senhor dos Exércitos de Anjos me enviou a vocês. Será que alguém ousa desprezar esse dia das pequenas coisas? Eles mudarão sua música quando virem Zorobabel colocando a última pedra no lugar. Voltando à visão, o anjo mensageiro disse: As 7 lâmpadas são os olhos do Eterno investigando como holofotes os cantos escuros da terra. Todos nós estamos vivendo nesse momento aí de dificuldades por conta do coronavírus e tal, e a gente entende que os dias estão difíceis, E no contexto cristão, obviamente, o inimigo ele tem tentado usar todos os artifícios para nos desviar, para nos distrair, para nos desanimar, para nos acusar, para nos atacar. E ele tenta com isso impedir, paralisar a obra de Deus em nossas vidas. Nós devemos firmar, por conta disso, as nossas convicções de que estamos no processo de construção e que o Espírito Santo é aquele que elabora, aperfeiçoa a sua obra nas nossas vidas. Então, mesmo que os resultados venham a ser pequenos, a gente deve lembrar de que estamos vivendo no dia das pequenas coisas. E aí eu convoco você que nos ouve a refletir sobre a necessidade de não buscar um poder espetacular, mas buscar a presença do Senhor, porque ela é o nosso poder e a obra, sim, vai ser concluída nas nossas vidas. O que antecede o dia das pequenas coisas é que os filhos de Israel eles foram levados para o cativeiro ali na Babilônia porque se rebelaram contra Deus e permaneceram lá por 70 anos. E aí, pela soberana misericórdia de Deus, foi permitido que eles retornassem do cativeiro até Jerusalém para reconstruir a casa de Deus, o templo. Só que essa permissão e retorno não foi por conta da espiritualidade dos filhos de Israel. Eles não tinham mudado muito. O motivo foi a soberana misericórdia de Deus que moveu o coração do rei Ciro ali da Pérsia para que ele promulgasse o decreto dizendo que todo aquele que quisesse retornar a Jerusalém poderia fazer isso. Então, aqueles que vivem para Deus precisam retornar, seja no passado, seja no presente. Nós poderíamos pensar que provavelmente todo o povo de Israel que estava no cativeiro iria se levantar e retornar. Só que, infelizmente, não foi isso que aconteceu. E esse fato vai revelar a condição espiritual do povo. Após 70 anos de cativeiro na Babilônia, a maioria deles estava enraizada ali na terra, e durante esses 70 anos eles obviamente tinham construído suas próprias casas, estabelecido seus próprios negócios, E o povo no cativeiro tinha recebido muita liberdade religiosa, ainda que não tivessem templo, uma vez que o templo de Jerusalém havia sido destruído. Mas foi permitido a eles adorar a Deus nas sinagogas. E aí, passados 70 anos, haviam muitas sinagogas na terra do cativeiro. E mesmo após o juízo de Deus, a maioria do povo judeu vivia para si mesmo. Se você viver para si mesmo, então você vai ficar satisfeito consigo mesmo, mesmo vivendo num cativeiro. Afinal de contas, as suas propriedades, os seus negócios vão estar sob o seu comando. E aí você vai conseguir ter até mesmo um certo grau de liberdade religiosa, ou seja, sua consciência vai ser amenizada, sua consciência vai ser subornada, porque você ainda pode adorar a Deus, embora permaneça cativo. E mais ainda, você vai poder adorar do jeito que você quer, mas tem que atentar, que às vezes a gente adora do jeito que a gente quer, mas não como Deus nos orienta. Portanto,
A maioria do povo judeu naqueles dias estava satisfeita em continuar vivendo na terra do cativeiro. E ainda que eles tivessem recebido permissão para retornar, eles não consideraram retornar porque naquela época Jerusalém estava em ruínas, não havia nada lá. A cidade estava cercada por inimigos, né? Então, por que eu vou arrancar as minhas raízes e retornar para uma terra que não tem nada? Só que, como a maioria do povo vivia para si mesmo, né, ainda que eles fossem o povo judeu, o povo escolhido de Deus, eles em verdade viviam para si mesmos. Então, se você vive para Deus, você não pode permanecer na terra do cativeiro, você tem que retornar, no nosso contexto, para a igreja, porque a igreja é o lugar que Deus escolheu. Né? Você tem que reconstruir o templo, a casa de Deus, porque é lá onde o nome de Deus vai ser exaltado. No contexto do povo cativo, somente um remanescente, incluído homens, mulheres e crianças e seus servos, né, não mais que 50 mil pessoas, estavam dispostas a retornar. Eles estavam dispostos a arrancar as raízes e enfrentar o perigo da viagem e retornar a Jerusalém, né, o lugar que estava em ruínas, para reedificar assim a casa de Deus, porque seus corações foram movidos pelo Espírito de Deus. Então, somente um remanescente vivia para Deus. Eles tinham que retornar e, de fato, retornaram, graças a Deus por isso. Né? E eles iniciaram um trabalho que foi interrompido. Naqueles dias, Deus não era reconhecido na terra. Mesmo que ele ainda fosse o Deus criador dos céus e da terra, ele não era reconhecido como tal, porque não havia testemunho sobre a terra por parte do seu povo. Né? O seu povo estava cativo. Aí logo que esse remanescente retorna à terra da Judéia, a sua primeira preocupação foi o quê? A reconstrução do templo. Eles lançaram os alicerces, eles se prepararam para construir a casa de Deus, para que o nome de Deus estivesse sobre a terra e para que o testemunho de Deus pudesse ser restabelecido sobre a Judéia, né? E sobre toda a terra. E isso é algo tremendo. Só que o inimigo de Deus estava muito ativo. E aí o que ele faz? Ele incita os adversários que viviam ao redor de Jerusalém e por diversas maneiras eles tentaram fazer com que o remanescente desistisse. Né? Eles tentaram impedir seu trabalho, interromper a construção de Deus e finalmente eles alcançaram êxito através de falsas acusações. As mãos do remanescente foi enfraquecida. E dessa forma, depois de terem lançado os alicerces, eles não foram capazes de edificar a casa de Deus e o trabalho ficou parado por alguns anos. E aí o que Deus faz? Né? Os profetas, eles fortalecem as mãos do remanescente. E foi no segundo ano do rei Dario, né, da Pérsia, que Deus levantou dois profetas, Ageu e Zacarias, no meio do seu povo. Ageu era um profeta idoso e Zacarias um profeta jovem, né? E Deus levantou esses dois profetas e, através de suas profecias, as mãos de Zorobabel, o governador, as mãos de Josué, o sumo sacerdote, e as mãos do remanescente foram fortalecidas. E isso não aconteceu pelo fato de haver algum decreto real dizendo que eles poderiam iniciar a obra. De fato, não havia nenhum decreto. E também não aconteceu porque os inimigos desistiram ou diminuíram a intensidade de perseguição. Não. Isso ocorreu porque Deus falou. Deus falou através de seus profetas e por causa da proclamação profética, o remanescente se levantou, começou a construir a casa de Deus e esse empreendimento não era um trabalho fácil, né? Porque os inimigos ainda cercavam eles, tentavam desanimá-los, buscando de todas as formas paralisar, acusar e atacar o remanescente, né? E o livro de Esdras, ele vai nos mostrar que havia muitos problemas, mesmo dentre aqueles que faziam parte do remanescente. Mesmo assim, eles se reuniram e recomeçaram a edificação. E aí, passado um mês, né, aqueles que estavam edificando a casa de Deus ficaram desanimados. Qual seria a causa do desânimo? Né? À medida que eles olhavam a obra de suas mãos, eles percebiam muito claramente que aquela casa ela nunca poderia ser comparada, por exemplo, com o Templo de Salomão, mesmo depois de concluída. O Templo de Salomão ele foi construído com tanto ouro, prata, né, granito, mármores imensos, madeira, materiais puros. E, além disso, teve a participação de um grande número de pessoas, né, construído em tamanho gigantesco e terminado com glória e grandeza. Já o remanescente, né, era tão pequeno em número e seus recursos eram muito limitados.
E ainda que eles estivessem edificando a casa de Deus, em um mês de trabalho, eles puderam perceber que essa pequena casa jamais poderia ser comparada com o templo construído por Salomão. E aos seus olhos, ele era como nada. Né? Se era como nada, então por que continuar edificando? Eles ficaram desanimados, e aí a palavra de Deus teve de vir a eles através do profeta Ageu, né? O profeta idoso. No capítulo 2 de Ageu, versículos 1 a 9, o versículo 3 diz a palavra de Deus: considerai enquanto vedes a obra de vossas mãos. O que vedes? Isso é como nada aos vossos olhos. Só que no versículo 4 e 5 de Ageu 2, Deus diz: então mãos à obra, Zorobabel, o Eterno está ordenando. Mãos à obra, Josué, filho de Josadaque, sacerdote principal. Mãos à obra, todo o povo, o Eterno está ordenando. Sim, mãos à obras, porque eu estou com vocês. O Senhor dos Exércitos de Anjos está falando. Põe em prática a palavra que eu dei a vocês por meio da aliança quando saíram do Egito. Estou vivendo e respirando no meio de vocês agora. Não sejam tímidos, não se acanhem. E a mesma profecia foi dada a partir de Zacarias, né? Capítulo 4, versículos de 8 a 10, quando Zacarias recebe o recado de Deus dizendo: Zorobabel lançou os fundamentos dessa casa e ele a terminará. Não desprezem o dia das pequenas coisas, pois os olhos de Deus, os 7 olhos, percorrem toda a terra, e olhou para o prumo nas mãos de Zorobabel. Então eles se alegraram. Em outras palavras, Deus estava feliz com o trabalho deles. E se Deus está feliz, por que eles deveriam parar? Ou por que você também não está feliz, né? Primeiro, se você está fazendo algo para Deus, continue, vá adiante, termine a obra, né? E graças a Deus, através do seu próprio encorajamento, a casa naqueles dias foi concluída. Deus te encoraja também a que você faça a mesma coisa diante do que você tem buscado fazer para o Senhor. Continue. A que conclusão a gente chega, né? Aqui nós temos 3 princípios que a gente vai ver na continuidade das semanas, que são princípios fundamentais. Primeiro, não olhe para as aparências externas, você se certifique de que está no centro da vontade de Deus, isso é o suficiente. Segundo, não seja enganado pela grandeza externa, mas conheça e tenha discernimento quanto ao tempo de Deus. E por último, se algo é da vontade de Deus e está de acordo com o tempo de Deus, então não fique com medo, não fique tímido, né? Decida depender do Espírito de Deus. Zacarias 4,6 diz: pois não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Que o Senhor nosso Deus aplique essa palavra ao meu coração e ao seu coração, para que a gente continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Continuaremos na próxima quinta-feira. Jesus Cristo lhes abençoe rica e poderosamente.